Como era o Brasil na pré-história? Oi! Eu sou a Mona, do Narrando a História, e o Brasil que conhecemos nem sempre foi assim. Aqui já viveram diversos povos, animais diferentes e, acredite se quiser, até dinossauros. Quer conhecer quais são as criaturas mais fantásticas que já viveram no território brasileiro? Então enfia o dedinho no like e se inscreve no canal, pois hoje nós vamos embarcar em uma jornada fascinante, para descobrir como era o Brasil na pré-história. Como vocês já devem imaginar, antes de 1500 não existia Brasil, isso porque esse nome só foi usado para se referir ao nosso país anos depois da chegada dos portugueses. Antes o Brasil não tinha nome, nem bandeira e muito menos fronteiras. Apesar disso, alguns escritores gostam de se referir ao Brasil antes de Portugal, como Pindorama, pois era assim que supostamente alguns povos indígenas conheciam grande parte do nosso território. A palavra Pindorama quer dizer terra das palmeiras e, como eu já disse, é usado para se referir ao Brasil antes de Portugal, um Brasil só de povos indígenas. Porém, a verdade é que existem muitos povos indígenas e eles não tinham um nome exato para o território que hoje chamamos de Brasil. A única coisa que podemos afirmar é que o Brasil está na América do Sul e sempre esteve nela. Então, para sabermos como era a pré-história brasileira, primeiro teremos que descobrir como a América do Sul nasceu. A evolução dos continentes. Ao observar o mapa mundi, um cara chamado Wegener percebeu que o continente africano e a América do Sul se encaixavam, então ele pesquisou bastante sobre o assunto e propôs a teoria da deriva continental, que dizia que os continentes da Terra antes estavam unidos em um único supercontinente chamado de Pangeia. De acordo com Wegener, a Pangeia acabou se dividindo em outros dois continentes menores, um que se chamava Laurásia e outro chamado Gondwana. Esses dois continentes foram se dividindo até se tornar o que é hoje. Porém, por não conseguir explicar o motivo para a movimentação dos continentes, não o levaram a sério, o que mudou com a teoria das placas tectônicas, que além de confirmar que os continentes mudam de lugar, explicou fenômenos naturais como terremotos, vulcões e maremotos. A teoria diz que a crosta do mundo é dividida em vários pedacinhos que se movem bem lentamente. Esses pedacinhos são chamados de placas tectônicas. Infelizmente, Wegener não estava mais vivo quando essa teoria surgiu. Bom, agora já sabemos como a América nasceu e, mais que isso, como todos os outros continentes nasceram. Então já podemos falar sobre o que todo mundo quer saber: como eram os dinossauros e as demais criaturas que habitavam aqui, antes até dos seres humanos. Os dinossauros brasileiros. Infelizmente, ou não, quando a Pangeia se separou totalmente, os dinossauros já estavam extintos, mas enquanto ela estava unida e o território brasileiro fazia parte dela, esses seres incríveis caminhavam sobre a Terra, em terras que hoje são brasileiras. Uma prova disso são os diversos fósseis encontrados na Argentina e no Rio Grande do Sul. O paleólogo e escritor brasileiro Luiz Eduardo Amelli acredita que os primeiros dinossauros podem ter surgido nessas áreas, pois os fósseis mais antigos foram encontrados aqui. Os dinossauros mais famosos que já viveram no Brasil foram o Australopithecus, um bicho enorme de 80 milhões de anos atrás que podia chegar até 26 metros, e o Berabatitan de 70 milhões de anos atrás. Esses dois são fortes candidatos para o maior dinossauro brasileiro. Outro dinossauro bem famoso que viveu no Brasil foi o Birajara. Ele era do tamanho de uma galinha e viveu há mais de 110 milhões de anos atrás. O Birajara ainda rendeu muita polêmica depois de extinto, pois mesmo sendo um fóssil brasileiro, ele estava lá na Alemanha, exposto no museu. Após anos de negociações, o governo alemão devolveu o fóssil ao Brasil. Isso aconteceu em 2023. Depois de sofrer com várias erupções vulcânicas, que causou mudanças climáticas muito sérias, a Terra foi atingida por um meteoro e os dinossauros todinhos passaram de temporada, junto com 70% da vida. Mas com uma ajudinha do Sol, a Terra se recuperou e trouxe novas formas de vida. Importante dizer que enquanto os dinossauros viveram na Terra, os continentes eram unidos na Pangeia, e que foi se dividindo e só se tornou o que é hoje quando eles já tinham sido extintos.
O Brasil então começou a ficar como ele é hoje, mas ainda faltava muita coisa, como a chegada dos seres humanos e toda a formação do território atual. Agora é hora de falarmos sobre o Brasil, com a América já formada, porém sem seres humanos ainda. Nessa época os animais foram evoluindo e mudando junto com o planeta. Animais gigantescos habitavam o Brasil, como o tigre-dente de sabre, a preguiça gigante e o tatu gigante. Esses bichos viveram num período chamado de Pleistoceno e faziam parte da megafauna, uma fauna formada por animais gigantescos. Esses animais chegaram a viver ao mesmo tempo que os seres humanos, porém eles foram se extinguindo e a humanidade evoluindo. Os últimos bichos pré-históricos da megafauna passaram de temporada há 5.000 anos atrás, por conta da evolução mesmo. Parece que ser pequeno era muito mais favorável do que ser gigante, e isso favoreceu a humanidade que logo iria chegar na América e habitar o Brasil. Vale lembrar que os humanos chegaram na América com esses animais gigantes ainda vivos. A chegada dos primeiros humanos. Os primeiros seres humanos surgiram na África há mais ou menos 3,2 milhões de anos atrás. Uma prova disso é o fóssil da Lucy, o fóssil humano mais antigo que já foi encontrado. Esse surgimento demorou muitos anos e aconteceu de forma bem desorganizada. Desse mesmo jeitinho, os seres humanos se espalharam pelos continentes da Terra. As viagens de humanos de outros continentes para cá são chamadas de ondas migratórias, e existem algumas teorias de como os seres humanos fizeram essas ondas. Uma dessas teorias é a teoria Clovis, que diz que os seres humanos vieram da Sibéria, que atualmente é uma parte da Rússia localizada no continente asiático. De lá eles atravessaram o Estreito de Bering, um estreito que separa a América do Norte da Ásia, até chegarem no Alasca. Isso aconteceu durante a última era glacial, quando o nível do mar estava mais baixo, há quase 1.300 anos atrás. Alguns estudos sugerem que não foi apenas assim que os humanos chegaram na América. Pode ser que outros grupos de humanos vieram da Oceania há cerca de 14.500 anos, navegando pelo Pacífico, em canoas primitivas. Essa é a teoria chamada de Malaio-Polinésia, e ela é baseada em evidências arqueológicas encontradas no Chile. Importante lembrar que ela não descarta a teoria Clovis, e sim dá mais possibilidades. Uma evidência que reforça essa teoria é o crânio da Luzia, o fóssil mais antigo das Américas que foi encontrado na Gruta da Lapa Vermelha, em Minas Gerais. Esse fóssil data mais ou menos 13 ou 12 mil anos atrás. Caso vocês não se lembram, a teoria Clovis diz que o ser humano atravessou o estreito há quase 1.300 anos atrás. Além disso, Luzia faz parte do grupo de hominídeos negroides, um grupo diferente dos humanos, que deram origem aos indígenas. Outra coisa que deixa a chegada dos primeiros humanos nas Américas, durante a pré-história, muito mais complicada, é a descoberta de restos de uma fogueira, criada pela ação humana, em carvão vegetal. Essa descoberta foi feita no sítio arqueológico da Serra da Capivara, no Piauí, pela arqueóloga Niede Guidon, que parece ser de 45.000 anos atrás. De qualquer forma, é correto dizer que os indígenas descendem dos povos que viveram na Sibéria, no continente asiático, os mesmos que antecedem os povos orientais, como Japão, China e Coreia. Eles também descendem da galerinha, que provavelmente veio da Oceania. As primeiras sociedades a viverem no Brasil, antes até que os tupis, foram os povos dos sambaquis, que moravam no Brasil há quase 8.000 ou 2.000 anos atrás. Eles são conhecidos por amontoarem conchas e restos de frutos do mar. Provavelmente isso era algo relacionado à religião e rituais funerários. Outra característica marcante deles é que viviam da pesca, o que indica que eles não eram totalmente nômades, pois para isso viviam perto de rios ou em litorais. Existem sambaquis em outros lugares do mundo, como na Europa. Outra sociedade que vivia no Brasil eram os umbus, que viveram há cerca de 12.000 anos, na região do sul brasileiro, Uruguai e Argentina. Eles eram grupos de caçadores e coletores nômades, que usavam armas feitas de pedras lascadas. Por conta do sedentarismo, ou seja, o hábito de não ficar andando em busca de comida, essas sociedades foram se tornando os povos indígenas que existem até hoje.
Esses indígenas são vários povos, que tinham uma cultura diferente uns dos outros. Por isso não dá para dizer que antes de Portugal, existia o Brasil, porém é muito importante lembrar que existem vários povos, culturas, idiomas e uma história inteira antes do suposto descobrimento do Brasil pelos portugueses. Bom, lindosos, é isso. Se você gosta de história e curiosidades sobre ciências humanas, se inscreve no canal, assim tu me ajuda a ganhar muitos dinheiros e ainda assiste a uns vídeos muito interessantes.